Paz do Senhor, tudo bom? Vamos estudar um pouquinho a Bíblia hoje? Hoje eu quero falar sobre a circuncisão. O que é isso? Porque tinha que ser feita no 8º dia, não poderia ser nem antes e nem depois a circuncisão no bebê. Vamos estudar um pouquinho? Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. Ative as notificações e quando assistir, dê um like, dê um joinha, isso é muito importante, porque o YouTube entende que o vídeo é bom e ele espalha para outras pessoas. Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu quero estar falando é acerca da circuncisão. O que exatamente é a circuncisão? A circuncisão, ela é a retirada daquela pele, chamada prepúcio, e a partir do momento que aquela pele, eu quero ler no texto, você já vai abrindo aí, Gênesis 17, que nós vamos ver exatamente isso, 17 e 19, que vai mostrar que não foi da cabeça de Abraão que surgiu essa ideia. É lógico que o próprio Deus, quando ele define isso para todo macho que nascesse, Deus ele tinha um propósito. Quando a gente fala da circuncisão, ela aponta muito também para a parte higiênica, né? Para a parte higiênica, pessoas que fazem visando uma parte, o órgão genital masculino mais saudável, sua genitália mais saudável. Só que a proposta de Deus era exatamente firmar ali um ato, né, físico exterior, porque a prática da circuncisão, ao cortar essa pequena pele chamada prepúcio do órgão genital masculino, ela nada mais é do que um firmamento de uma aliança exterior. Por que eu estou usando essa palavra exterior? Mais para frente você vai entender. Então, Deus ele estabelece. Vamos ver em Gênesis capítulo 17. Gênesis 17, versículo 9. 17, versículo 9. Deixa eu pegar esse óculos. Diz assim: disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Ele estava se referindo à geração de Abraão, que estaria apontando para a legitimidade, né? Os próprios judeus. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti. Que todo macho será circuncidado, todo macho. E circundareis a carne do vosso prepúcio. Tá vendo? Ó? Retirar aquela pequena pele chamada prepúcio. Sobre o pênis, o órgão genital masculino. E isto será por sinal do concerto entre mim e vós, entre Deus e os judeus. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações. Quem será circuncidado? Todo macho nas vossas gerações. O nascido da casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Então, essa era uma ordenança do Senhor, tanto para o filho gerado pela família, como também comprado, que hoje a gente fala adotado, aqui comprado. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, essa prática ainda acontece? Sim, ainda acontece hoje no judaísmo, mais ortodoxo, voltado mesmo para a lei. Então, quando a gente fala dessa circuncisão, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa circuncisão ela não causava nenhum tipo de dano físico ao homem, nenhuma impotência, esterilidade ao homem, não. Muito pelo contrário. Hoje, a medicina, ela vê essa prática até mesmo como um ato sanitário, algo que torna mais limpo aquela região. Então, além de alguns judeus fazerem, né, pela parte religiosa, isso também, pelo lado sanitário da higiene, também sai ganhando aquele
que faz. Tudo bem? Então, outro texto que eu quero ler, eu vou ler já já com vocês, é porque quando a gente fala desse ato da circuncisão, que tinha que ser no 8º dia, eu quero ler agora. Vamos ver. Aí talvez você pergunte assim, Jesus foi circuncidado? Sim. Por quê? Até porque Jesus, quando ele nasce, a palavra vai dizer que Jesus nasceu debaixo da lei. Como assim? Seus pais estavam ainda debaixo da lei, cumprindo a lei, aguardando a chegada do Messias. Então, quando Jesus nasce, os seus pais, Maria, né, e José, que não é o seu pai legítimo, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, na verdade, Jesus, ele é levado até o sacerdote, né, o sumo sacerdote, e ele é circuncidado exatamente, e eu vou falar por que tinha que ser no 8º dia. Vamos ler. Lucas, que eu anotei, capítulo 2, versículo 21. Lucas 2, versículo 21. Diz assim: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então Jesus foi circuncidado? Sim, ele foi circuncidado. E ele foi circuncidado exatamente no 8º dia. Aí talvez alguém esteja falando, se Jesus foi circuncidado, por que hoje, né, os cristãos, homens, a figura masculina não é circuncidado? Vamos ver por quê. Carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 2. E também Jesus, ele tinha que cumprir ali. Ele não veio para cumprir a lei, ele mesmo vai falar, né? Eu não vim para abrogar. Ele não veio para anular a lei, ele veio para cumprir. Então, tudo que não pôde ser cumprido com exatidão, na totalidade no Antigo Testamento, foi cumprido em Jesus. E até mesmo a circuncisão ele passou. Por quê? Porque ele nasceu debaixo da lei. E ali em João Batista encerra-se a lei e os profetas, ok? Então, Romanos capítulo 2, versículo 25. Vamos ler então por que hoje os crentes homens, né, eles não precisam ser circuncidados, o bebê que nasce. Capítulo 2, versículo 25, diz assim: Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Paulo está escrevendo aqui, por quê? Porque haviam alguns judeus que se convertiam ao judaísmo, mas eles queriam também usar a prática da circuncisão, ensinando as pessoas a aceitaram Jesus, mas na verdade ainda tinham medo e queriam cumprir a lei. E aí Paulo começa a dizer, porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Aí continua aqui, se pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Aí ele diz, e a incircuncisão que por natureza é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu o que o é exteriormente, ele está se referindo ao corte da pele, o prepúcio, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração. Aí ele está falando acerca da circuncisão do coração, que é a aliança, a nova aliança, o novo pacto que Jesus veio trazer, que não era mais exterior, ali no órgão genital masculino, mas no coração, no espírito, não na letra. Em que sentido? Na lei, porque eles não conseguiam. Que adianta eles quererem se circuncidar, mas eram transgressores, quebravam a lei, não cumpriam a lei. Não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, resumindo todas essas palavras de Paulo, Paulo estava dizendo
Na verdade, a circuncisão, né, o cortar do prepúcio do órgão genital masculino no 8º dia, ou quando o homem se convertia ao judaísmo maior, já adulto ou jovem, só teria valor aquela circuncisão se cumprisse na íntegra a lei, o que Paulo sabia que nunca foi possível. Nunca foi possível. Aí outra passagem agora que Paulo escreve aos Romanos. E é por isso que ele vai falar, né? Que a circuncisão, então, agora é do coração. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, que é o cortar do prepúcio, nem a incircuncisão, que no caso é aquela incircuncisão da pessoa cortar e não cumprir a lei, aí ele vai dizer, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então ele está falando assim, ó, se vai cortar o prepúcio, se não vai cortar o prepúcio, hoje isso não mais importa. Por quê? Porque o que importa, ele vai dizer, o que tem virtude é o ser uma nova criatura. Então ele está trabalhando agora a respeito do coração, do interior do homem. Então, quando a gente fala dessa circuncisão, hoje existe entre os judeus. Sim, é uma prática que dentro do judaísmo ainda ela acontece, ok? E aí talvez, né, você esteja perguntando, por que no 8º dia? Aí eu tive que recorrer a algumas informações da medicina que eu vou falar com vocês agora. Por quê? Porque a medicina, ela vai constatar que é justamente, eu vou ler aqui um relato de alguns cientistas, tá? Que é justamente no 8º dia que o sangue da criança, me referindo ao bebê no 8º dia, que o sangue da criança coagula mais facilmente. Aí proporcionando o quê? Uma melhor cicatrização. Aí observa o que esse cientista vai dizer. O bebê ele tem uma sensibilidade especial para sangramento nos primeiros dias de vida. E qualquer hemorragia, né, por menor que seja essa hemorragia, seria o quê? Muito prejudicial e também poderia levar o quê? Até a morte dessa criança. Tudo bem? Aí você talvez diga assim, poxa, e se fosse depois, no 9º dia, vamos entender? Então, vamos lá. Porque exatamente no 8º dia, a base principal para a coagulação sanguínea, que é a vitamina K, só chega ao nível ideal no 7º dia de vida, ó, no 7º dia de vida. E a protombina atinge o seu nível máximo somente no 8º dia e que chega também até ultrapassar os 100%, indo a 110, né, indo por aí. E aí o que acontece? No 8º dia está excelente, por quê? Porque no 7º o nível da vitamina K, ela chega numa base principal. Quando chega no 8º dia, a protombina, ela passa do seu limite, atinge, né, o nível máximo no 8º dia, passando até o quê? Daquele nível normal que deveria ser 100%. Quando chega no 9º dia, sabe o que acontece? Ele normaliza para 100%. Então, o que se deduz disso e o que se completa? Que é exatamente no 8º dia que tem o nível maior que aquela criança vai estar completamente o quê? Propícia a receber essa retirada dessa pele do prepúcio sem nenhum problema físico, sem nenhum problema de cicatrização, sem nenhuma inclinação para uma gravidade física e nem mesmo a morte. Então você vê como Deus, ele é tão precioso, detalhista,
nos mínimos detalhes, quando você fala de precisão. Deus, ele é muito preciso. Deus, ele é muito preciso. A precisão de Deus, quando ele fala 8º dia, porque ele criou o corpo humano. Ele sabia exatamente os mínimos detalhes que aconteceria nesse corpo humano. Aí, para nós fecharmos o vídeo, você talvez fale assim, mas e as pessoas adultas que se circuncidam, né? O adulto. Vamos entender aqui. Primeiro, quem é que nasce já judeu? Quem é que nasce já judeu? Vamos entender? Para uma pessoa nascer judeu, tanto mulher como homem, a mãe precisa ser judia. Se a mãe é judia e o homem não é, o filho ou a filha nasce judeu ou judia. Agora, a mãe ela precisa ser judia. E se o pai não for, o filho nasce judeu. Mas se a mãe não é, e o pai é judeu, a mãe não é judia, o filho ou a filha não vai receber a legitimidade judaica de nascimento por descendência. Ah, mas então aquela pessoa que a mãe não era judia quer se converter, quer passar a se tornar um judeu. Como é possível? Para o homem que nasceu da mãe que não é judia, mas o pai era, mas ele não é, para o homem, ele tem que passar pela imersão e pela circuncisão, independente se tem 14 anos, 22 anos ou maior idade. E para a filha, que a mãe não era judia e o pai era, ela só vai passar pela imersão. Aí talvez você pergunte, que tipo de imersão? Imersão das águas, tá? Imersão das águas. Lembra de João Batista? Porque quando a gente fala de batismo, a primeira coisa que a gente pensa quando Jesus fala, né? Quando Jesus se batiza, parece que foi uma coisa que Jesus trouxe, mas na verdade o judaísmo já tinha essa prática dessa imersão da água. E quando João Batista ele traz o batismo do arrependimento e Jesus se batiza, aquele batismo vai trazendo exatamente o quê? Um ser, uma nova criatura. Então a mulher, para se tornar judia, ela precisa só da imersão, o homem da imersão e da circuncisão, se ele já for adulto ou jovem. Agora, a criança precisa ser circuncidada exatamente no 8º dia. Olha como Deus ele é precioso. Todo esse contexto que eu estou falando aqui, né, é interessante quando a gente estuda a cultura judaica. E hoje, amado, não há mais necessidade de circuncidar. Por quê? Porque Jesus já veio. Ele veio trazendo a circuncisão do coração. A circuncisão do coração. A circuncisão interna, interior, não mais exterior, conforme o apóstolo Paulo fala. Conseguiu entender? Você pode compartilhar esse vídeo. É muito interessante. Estou com um pouco de calor aqui. Muito interessante. Eu não liguei o ventilador, mas você pode assistir novamente esse vídeo, se teve dúvida, ou então fazer pergunta aí no comentário. Mas é muito importante que você não encerre esse vídeo com dúvida. Por quê? Porque esse assunto é um assunto muito rico. É um assunto cultural, é um assunto que entrelaça aqui as cartas de Paulo. Então é muito interessante. Então, amados, você possa se inscrever no canal, ativar as notificações, dar o seu like e nós vamos nos encontrar no próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.